aumento total de preços. Não é juro na rua, picando baixo. Quando você pega uma regra que você não consegue executar, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal. Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Esquina Sucupira Entrevista e nessa edição eu vou receber a Rafaela Vitória, que é economista-chefe do Banco Inter, diretora de Relações com o Mercado, com investidores, com o mercado institucional, para falar um pouquinho para a gente sobre como que ela está enxergando esse cenário macro meio conturbado do ano de 2025, que já prometia ser um cenário difícil, mas tem ficado cada vez mais incerto, como o pessoal gosta de falar aí, o nosso querido Gabriel Galípolo e outros, né? Então, vou chamar a nossa querida Rafaela para abrilhantar aqui esse Esquina Sucupira entrevista. Rafaela, muitíssimo obrigado pela sua presença, já lhe agradeci fora do ar, vou agradecer no ar também. Sei que incomodei aí as últimas semanas para conseguir um espaço na sua agenda, que eu sei que é complicada, muitas tarefas, muitos cargos, muito trabalho acumulado, então muitíssimo obrigado por estar com a gente aqui hoje. Olá, Rodrigo, obrigada pelo convite e o prazer é todo meu em estar aqui com vocês hoje. Bom, eu queria começar, Rafaela, falando sobre juros. A gente está aí prestes a finalizar o ciclo de alta de juros, né? Pelo menos é isso que o mercado tem esperado. Não é bem o que o Copom tem sinalizado, né? Depois até vou trazer uma fala do Gabriel Galípolo aqui recente, mas assim, existe essa dúvida se agora, essa semana de definição agora de maio da taxa de juros, a alta vai ser de 0,25 ou 0,50, tem gente que defende 0,50, tem gente que defende 0,25, tem gente que defende nada de alta. Eu lembro de um tweet seu falando sobre isso, você falava, olha, mostrava alguns dados macro de desaquecimento da economia e falava, olha, eu acho que poderia ser 0,25 já, mas acho que eles vão para 0,50, optando por errar no a mais, né? E eu queria saber o que é, se você puder explicar um pouquinho esse raciocínio para a gente, eu ficaria muito grato. Bom, a gente está se aproximando de um fim de ciclo de aperto monetário e é mais comum nesse fim de ciclo, esses últimos ajustes, a gente tem um pouco mais de debate. Então, a gente tem aí um pouco mais de incerteza com relação a esse último ajuste. O mercado segue dividido para esse cupom entre 25 e 50. Na minha opinião, acho que o Banco Central não deveria dar nada, então existe uma diferença entre o que a gente acha que o Banco Central deveria fazer e o que a gente acha que o Banco Central vai fazer. Então, acho que depois de um choque de juros de 300 basis points, foram 3 altas de 100 pontos, a gente tem hoje uma taxa bastante restritiva, a gente ainda não viu o impacto da taxa na economia. Existe não só a defasagem, mas uma mudança do cenário externo. Na minha opinião, o Copom poderia pausar já de uma vez agora na reunião de maio. Mas como ele vem de um comunicado em que ele indicava ainda um ajuste de menor magnitude, o mais provável é a gente ter um aumento de juros na próxima quarta-feira, e a dúvida está entre 25 e 50, o mercado segue dividido, mas como o Copom tem hoje um certo incômodo com relação às expectativas de inflação, a tendência é eles darem um aumento um pouco maior, então eu acho que vem um aumento de 50, eles vão pecar pelo excesso, vamos dizer assim, né, errar para mais, como eu quis dizer, do que parar ou até mesmo dar uma alta de 25. Mas poderia vir uma alta de 25, é razoável, acho que dentro dos fundamentos, uma alta de 25 ou 50 cabe ali na discussão. Eu acho que é importante o Banco Central trazer uma mensagem consensual, ser uma decisão sem aquele dissenso que a gente viu lá atrás, para que não traga dúvidas, né, sobre eventuais divergências que a gente possa ter e que geram dúvidas mais para frente também. Acaba gerando mais ruídos, né? O Gabriel Galípolo, numa participação que ele fez aí no Banco Safra, se não me falha a memória, ele falava sobre 3 pontos levantados na ata e no comunicado, né, que são os 3 pontos cruciais, e aí ele fala sobre inflação corrente e expectativas fora de prumo, né, digamos assim, inflação corrente está acima de 5%, né, bem acima da meta, e as expectativas também acima de 5% no ano. E aí ele fala de defasagem, aí os outros 2 pontos, que é incerteza, que tudo bem, né, a incerteza está um pouco maior em função
dessa disputa por popularidade do presidente Lula no cenário interno, e no cenário externo, é claro, tem o Trump e o jeito Trump de fazer as coisas, que é atropelando tudo e voltando, e indo de novo, e as pessoas nunca sabem para onde ir, então é sempre cheio de ruídos, mas não é algo que surpreende, né? Dado que no outro mandato também foi a mesma coisa. Mas aí ele fala da defasagem da política monetária, eu quero entrar nesse ponto já, mas o que eu queria, nesses 3 pontos, ele fala, olha, temos esses 3 pontos e continua válido e isso foi agora, recente, né? Uma semana antes da reunião do Copom. Continua válido todos esses pontos. E aí, até falar, é importante, mais para frente ele falou, é importante manter isso aqui no gerúndio, né? Estamos caminhando para onde a gente quer, vamos continuar andando, quer dizer, não, sem zero de aumento agora é impossível, né? Mas quando ele fala que ainda estão válidos, não parece uma indicação de alguma coisa hoje, né? Alguma coisa nessa próxima reunião de maio e mais alguma coisa em junho? E o que vocês estão olhando de final de ciclo? Eu acho que junho está bem distante. Eu acho que vale lembrar que a gente chegou a ver nas expectativas de mercado altas da Selic até 15,75. Então, junho e até julho. Então, eu acho que essa fala, quando a gente considera a mudança de cenário nas últimas 6 semanas, a gente olha a própria curva de juros e as expectativas de inflação implícita nos juros tiveram uma queda muito forte. Os focos ainda nem tanto, mas a gente começou a ver uma redução de expectativa. O câmbio cedeu, o petróleo também cedeu bastante. Tem aí uma expectativa de queda de preço da gasolina para ser anunciada em breve. Os agentes já começam a colocar isso nessas expectativas de inflação. Então, existe um cenário diferente hoje do que havia no começo do ano, claramente. Então, a gente pode encerrar o ciclo de alta em breve. Ele não quis deixar claro, né, se esse em breve é maio e junho, né, um ajuste em maio, como eu falei, né, pode ser 25 ou 50, pode ser 25 em maio, 25 e 50, 25 em maio e 25 em junho. Então, existem algumas possibilidades, que é exatamente o que o Copom vai discutir na próxima reunião. E acho que esse é o sinal que ele deixou. Então, o balanço de risco, hoje tem riscos para os dois lados, mas eu acho que é importante nessa mensagem, que é diferente do que a gente estava no final do ano, o risco de uma nova aceleração de inflação hoje, ele mudou, ele não existe mais, aquele risco assimétrico, aquele balanço de riscos assimétrico que o Banco Central colocou na última ata, ele de fato não existe mais. A gente não vê espaço para a inflação acelerar mais do que ela está hoje, por conta da inflação de bens que tende a ceder, a economia dá sinais de desaceleração. Então, acho que essa é uma mensagem importante. A gente chegou aí praticamente no fim de ciclo, e acho que o que ele não fala, que é muito importante nesse debate, é o atual patamar dos juros. A gente tem um patamar de juros bastante restritivo, e subir muito mais que isso começa a ser contraproducente para a economia. Então, ele até tem um videozinho, um pedaço dele nessa participação do Safra, vou colocar para a gente ver. E aí, uma das coisas que me chama a atenção, assim, então, pelo que eu entendi do que você está falando aí, vocês estão com 14,75 para o fim do ano, é isso? Isso, a gente está 14,75 para o fim do ciclo, agora em maio. Final do ano a gente vê até um espaço para redução, então a gente pode fechar o ano com uma Selic até um pouco abaixo, com corte iniciando em dezembro. Olha, agressivo. Vou colocar o Gabriel Galípolo falando aqui, depois eu queria só falar mais uma coisinha sobre a defasagem da política monetária. Juros real que namora ali com 2 dígitos, e nós estamos falando de uma economia que está com a taxa de desemprego mais baixa da sua série histórica, né? Então é estranho você entender como é que uma economia segue apresentando níveis de dinamismo tão elevados, com um nível de taxa de juros que para qualquer outro tipo de economia seria entendido como um patamar bastante restritivo, né? E aí, como eu tenho dito bastante, isso me parece sugerir que a fluidez dos canais de transmissão da política monetária no Brasil não funcionam como funcionam em alguns dos nossos pares ou em outras economias, o que tem historicamente demandado doses maiores do remédio para a gente poder fazer efeito. Eu acho que isso é um ponto bastante relevante, que a gente consiga, e não vai ser resolvido com bala de prata, como eu já comentei. A gente precisa
iniciar com as reformas que são necessárias ser feitas para que a gente possa normalizar isso. E aí, Rafaela, eu acho que tem nessa fala dele ele fala depois sobre juro neutro, etc e tal, qual é o nível de juro neutro, inclusive a dificuldade que eles têm, aparentemente, na fala dele pareceu isso para mim, tá? A dificuldade que eles têm em calibrar o juro para estar acima do juro neutro, que aparentemente não é o que eles estão falando para a gente que é, né? Porque eles estão falando em 4, 5, mas até eu já ouvi de outras pessoas 7, 8 de juro neutro, e parece que o Banco Central também trabalha mais ou menos com isso, né? Porque se a 15 quase, a 14, a gente está num nível restritivo agora, que ele acha que parece ser suficiente, então aí eu tenho duas perguntas. Uma, qual é o juro neutro que vocês trabalham? E se isso é importante para você? Porque eu sei que é uma discussão que é meio complexa de você estimar o juro neutro, etc e tal. E a outra mesmo que eu assuma que há uma desaceleração econômica, né, que não é momentâneo, não é transitório, nem nada, que há uma desaceleração econômica real, consistente, estrutural, não é difícil de eu para mim, pelo menos, é difícil de eu conseguir colocar isso como uma consequência do aumento da taxa de juros, já que tem essa defasagem da política monetária, que vai de 12 a 18 meses normalmente, e a gente começou em setembro do ano passado. Vamos lá, vamos partir essa discussão, né? Falar sobre juro neutro é complexo, como você falou, juro neutro não é uma variável observável. Agora, é muito difícil a gente também estabelecer que o Brasil tem um juro neutro nesses patamares tão elevados, sendo que a gente não tem um potencial de crescimento tão elevado. Então, não é realista você ter um juro neutro de 4, 5, vou nem falar de 7, 8, isso não existe, né? Juro neutro de 7%. Isso não existe em nenhum lugar, nem no Brasil, com todas as suas distorções. Um país que cresce com PIB potencial de 2, 2,5, o neutro não pode ser muito mais do que isso. O que vem acontecendo nos últimos anos é que a gente vem tendo uma expansão fiscal aqui no país, e ela sim, ela estimula a demanda, estimula a economia, e ela tira a potência da política monetária. Então, nesse momento, de fato, né, o juro não está tão restritivo quanto ele poderia estar se a política monetária fosse neutra, ou até mesmo contracionista, né? A gente viu na época do Temer e do Ilan, quando a taxa Selic foi para 6, e ainda assim ela era restritiva, né? Porque a gente tinha uma política fiscal mais contracionista que ajudou a derrubar a inflação para 3 naquele momento. Naquela época a meta era 4,5, né? Então a inflação ficava até abaixo da meta. Então, o que a gente tem hoje não é canais, eu acho que o Galípolo é muito diplomático, né, nos canais que prejudicam essa transmissão. Na verdade, o que a gente tem hoje é uma expansão fiscal muito grande. É uma demanda que se mantém superaquecida, com muita transferência de renda. Existe um pouco de crédito direcionado também, aí sim, esses são canais, né, que impedem a política monetária de ser mais eficiente. Quando você tem a Caixa oferecendo financiamento imobiliário a taxas abaixo da taxa Selic, isso é um exemplo, né, de ineficiência na taxa Selic como um mecanismo de política monetária. Você tem outros empréstimos que não têm como referência a Selic e não são sensíveis à Selic. E a gente tem mais até aqui no Brasil, a gente tem modelos de concessão na parte de investimento de infraestrutura, que são modelos de concessão e privatização que eles remuneram essas empresas, essas concessões, pelo custo de capital. Então, quanto mais sobe a taxa de juros, essas empresas podem subir suas tarifas para cobrir esse custo de capital alto. Então, não adianta ter uma Selic tão alta. Por que está tendo investimento no Brasil, por exemplo, no ano passado, esse ano, IPCA mais 7, Selic 14, você continua vendo empresas emitindo debêntures, CRIs, CRAs, porque essas empresas que têm concessões remuneradas ao custo de capital, elas repassam para a tarifa esse aumento de Selic, esse aumento da taxa de juros. Então, sim, esse também é um dos canais que acabam impedindo a política monetária de ser eficiente. Mas o grande problema hoje é a expansão fiscal. Então, o juro está num patamar muito restritivo e ainda assim a economia está crescendo porque o governo continua fazendo uma expansão fiscal
Agora melhorou um pouco, em 2025, a gente tem um orçamento um pouco mais controlado, mas durante 23 e 24, a expansão fiscal foi muito significativa, foram gastos aí, mais de 400 bi ano, a gente está com um patamar de gasto hoje 400 bi ano acima do que tinha em 2022, né? Então, isso é muito significativo, cerca de mais de 2 pontos percentuais do PIB, e isso causa um estímulo à demanda que não tem taxa de juros que segure. Inclusive, isso entra num outro dado do Banco Central também, que é o tal do hiato do produto, né? Então, você tem um estímulo à demanda muito forte, a produção não consegue acompanhar, e aí você teria o canal de descarga disso seria a inflação, digamos assim, né? Mas isso Exatamente, a demanda cresce mais forte do que a oferta, então você acaba, esse estímulo à demanda que o governo faz, acaba resultando em mais inflação e não em mais crescimento real. Então, e aí o que eu queria saber de você assim, com essa expansão fiscal toda, que também não dá para dizer que é exatamente uma surpresa, dado que o Lula e a Dilma, né, buscaram esse canal como opção político-ideológica em todos os mandatos, né? Mas com isso, né, a gente está numa espécie de dominância fiscal, não estrito senso, assim, da conta, mas lato senso, assim, olha, acaba que a força do parafiscal, do fiscal, do governo é tão alta que o Banco Central vai começar, é quase que nem essa guerra de tarifa com a China, né? Depois que passa de 100%, 150% de tarifa, pode colocar 1.000%, porque não faz mais diferença nenhuma, né? Ninguém vai comprar mesmo. A gente tem esse problema hoje, assim, de não uma dominância estrito sensu, assim, mas uma dominância ampla, filosófica, digamos assim. A gente está bem perto dela. Acho que o fato da gente ter esse debate, ter essa discussão, acaba impactando, sim, né? Política monetária é também comunicação e expectativa. Então, esse é um ponto importante, né? O Banco Central fala das expectativas desancoradas. Agora, você considera que o Banco Central levou os juros para 14%, 3 altas de 100 bases, e nem assim ele conseguiu ancorar as expectativas. O que tem de errado nesse processo, né? Então, a gente não está ainda num momento de dominância fiscal, mas a gente flerta bastante com a dominância fiscal, e parte do problema da dominância fiscal a gente vê hoje nas expectativas. O mercado hoje tem menos credibilidade no Banco Central, não pela composição do Banco Central, isso já foi discutido muito, mas não é exatamente isso, mas é pela potência da política monetária. O Banco Central vai colocar ali uma taxa de juros restritiva e não adianta, porque o governo vai criar um subsídio aqui, um subsídio ali, né, e isso vai acabar tirando efeito da política monetária. A mesma coisa com a política fiscal. O governo criou um arcabouço, mas ele né, dá voltas ali e não cumpre o arcabouço. Então, não existe uma credibilidade hoje do mercado na política econômica de maneira geral, e isso acaba impactando, sim, a potência da política monetária. E aí eu queria entrar até nessa parte do arcabouço, déficit zero esse ano, não é isso? Pelo menos em tese, 0,25 de superávit no ano que vem. No que você está vendo, Rafaela, é matemático, né? São as voltas que a gente está dando no primário, né? E não as contas que não estão entrando no primário, que estão resultando nessa como é que se diz, essa consecução da meta, né? A gente chega na meta, a gente estava dentro do limite da meta no ano passado, nesse ano pode ser que sim também, e vamos ter um superávit mais ou menos de mentira no ano que vem, é mais ou menos isso que eu posso esperar, não? A gente não tem um superávit muito, mesmo se a gente, um déficit, né, muito significativo, mesmo se a gente considerar aquilo que está fora da conta, a gente está falando aí de um déficit próximo de 70, 80 bi para esse ano, que seria cumprir a meta de déficit zero, né? Você faz isso porque tem o espaço do intervalo para baixo e tem aquelas despesas que estão fora da conta, principalmente o pagamento de precatórios, cerca de 50 bi, e agora parece que estão considerando também 10 bi do pé de meia, talvez sim, talvez não, mas mesmo considerando essas despesas, ainda não está certo, isso vai ficar fora do cálculo da meta. A gente estima aí algo próximo de 80 bi de déficit primário, 0,6 do PIB, não é um déficit primário muito elevado, é um déficit
primário que dá para resolver nos próximos anos. A questão principal não é esse déficit esse ano ou a contabilidade. A questão é que a tendência das contas públicas não é uma tendência positiva. A gente voltou a ter uma tendência de crescimento de gasto obrigatório que a gente tinha até 2017, e isso não está resolvido. E por que isso, né? Quando a gente implementou o modelo de teto de gastos, a gente fez um controle mais forte do quanto que o gasto ia crescer. Dependia da reforma da Previdência, que foi feita só em 2019, mas foi feita. Então, naquele momento, o teto de gastos e a reforma da Previdência dava essa previsibilidade que o crescimento das contas públicas, ele estaria, de certa maneira, controlado. A gente viu isso mesmo com os furos do teto, a gente tinha essa maior previsibilidade. Hoje a gente não tem mais, porque a gente não tem mais esse teto, e a gente voltou a crescer despesas com a vinculação da saúde e da educação, ou seja, você cresce receita, tem que crescer despesa também, e a gente voltou a crescer salário mínimo, que cresce a Previdência. Então, a reforma da Previdência, ela deixou de ter o efeito que deveria ter, com o aumento do salário mínimo, como está sendo praticado hoje. Então, olhando para frente, para 26 e 27, vai ficar muito difícil ter um superávit até mesmo próximo de meio, e a gente precisa refazer. A própria ministra do Planejamento já avisou, precisa refazer o arcabouço para 27, porque do jeito que está, ele não será executável. Então, a minha pergunta era justamente com a Tebet, né? A Tebet disse, olha, a gente já sabe disso, né? Ela falou isso como se fosse uma vantagem, né? Olha, nós estamos atentos ao problema e teremos uma janela de oportunidade lá para o final de 2026, que eu imagino que ela está falando que é pós-resultado eleitoral e o espaço até a posse, né, do novo presidente ou do mesmo presidente. Mas a pergunta que ficou para mim na época foi, tá bom, se eu já sei que tem esse problema, por que não fazer alguma coisa agora, né? E quanto que a gente está perdendo de tempo, porque o problema vai crescendo, já que eu não estou fazendo nada agora, né? Acho que esse é exatamente o ponto da credibilidade, como eu coloquei, né? Então, ela reforça por que não há credibilidade nesse governo, porque não existe uma vontade do governo em corrigir essa rota. Uma rota corrigível. Eu acho que uma grande diferença do programa fiscal hoje para 2014, em 2014 e 2015, a gente falava de uma crise fiscal, de um rombo. A gente lembra aí de um famoso gestor que falava: a gente chegou no fundo do poço e tinha um alçapão. Então, a gente realmente tinha um buraco e era difícil ver a saída. E o teto de gastos, a reforma da Previdência e outras reformas mostraram essa saída. Hoje, ela diz a verdade, o que não deixa de ser algo positivo, até mesmo para o governo PT, que é um diagnóstico. Temos um problema. Conhecemos bem o problema, precisamos enfrentar esse problema. Então, esse é um avanço no debate sobre o orçamento público no Brasil. Eu não tenho dúvida disso, né? A gente vê até essa ala de esquerda desenvolvimentista, gasto é vida, admitir que gasto não dá para gastar sem limite. Eu acho que a gente avançou bastante. Não tenho dúvidas, as últimas reformas e as últimas experiências do teto foram muito positivas para esse debate público. O que falta é essa boa vontade, inclusive porque a gente consegue ver hoje na evolução das contas públicas várias irregularidades que não precisam de reforma, né? Basta o governo com um pouco mais de disciplina e um pouco mais de mão firme, ele consegue fazer uma revisão de gastos, de programas sociais e outros programas de gastos que podem ser melhorados, sem precisar crescer, né? Então, você vê a própria educação hoje, né, essa vinculação, a gente não precisa vincular gasto de educação à arrecadação, né? Tem tanto para se fazer com o orçamento atual, de melhorias, que você pode focalizar aquele gasto atual sem precisar expandir esse gasto. Então, o que falta é uma gestão um pouco melhor. E eu vou lembrar algo muito positivo que o PT fez em 2003, que foi consolidar programas sociais, né? Para quem não lembra, né, para quem é mais jovem, em 2003 foi lançado o Bolsa Família. Bolsa Família nasceu de uma consolidação de uma série de programas que foram lançados no governo anterior, do Fernando Henrique.
você tinha o Bolsa Escola, você tinha o Vale Leite, o Vale Gás, você tinha vários programas de auxílio às famílias mais carentes que foram consolidados nesse programa. Hoje, você tem um programa Bolsa Família que ainda tem uma base muito positiva, mas ele ficou distorcido depois da pandemia e da expansão desenfreada, e além disso você continua criando, né, o Vale Gás, o Auxílio Defeso, agora o Pé de Meia, enfim, você poderia fazer o BPC, você poderia fazer uma consolidação, né, de um programa de renda mínima, né, no Brasil a gente está falando praticamente da mesma coisa, e você facilitaria essa focalização, evitaria irregularidades, evitaria duplicidades, então falta um pouco de planejamento para que o gasto, que já é muito grande, possa ser melhor utilizado sem precisar crescer. Bom, você falou de concessão de crédito, inadimplência, eu até cheguei a ver um tweet seu falando sobre isso também, que a inadimplência mudou um pouquinho, mas nada que preocupe, continua, os níveis de inadimplência continuam bons, mas eu queria, porque como você falou que vocês veem espaço para um corte de juros ainda este ano, queria saber o que tem que acontecer para que a gente comece a ver, assim, eu ainda tenho um receio, talvez por cacoete, né, de ter andado próximo da política também, um receio do Galípolo ajudar, sem jogar a água, sem jogar o neném fora da bacia, né, quando for trocar água, mas ajudar um pouquinho o governo durante 2026, trazendo o juro para baixo, mas você falou que acha que ainda esse ano dá para ter um espaço para corte de juros. Eu queria saber o que está nesse cenário para que isso aconteça. Quais são os números que a gente tem que olhar, os dados que a gente tem que olhar para falar, Rafaela estava certa nisso aqui. Quando a gente olha para a inflação de 2026 hoje, está um pouco cedo ainda, né, para os modelos capturarem um pouco melhor essa tendência. A gente vê esse ambiente de desaceleração global, né, a guerra tarifária vai causar aí uma desaceleração da economia global, a gente vê esse impacto nos custos de matérias-primas e a gente vê esse impacto no dólar. Somado a isso, a gente tem uma política monetária muito restritiva, 14% de juro é um juro muito elevado, a gente tem um juro elevado já há bastante tempo, então as empresas que aguentaram até agora começam a revisar seus planos, e o consumo também, né? Quando a gente olha a concessão de crédito, ela está perdendo força, a margem, a inadimplência mostra, né, esses sinais aí também de aumento, o apetite a risco de crédito pelos bancos fica um pouco menor e a demanda de crédito pelas famílias também, porque não cabe mais ali no orçamento. Então, é um cenário que a gente vai ter desaceleração da atividade, e isso vai desacelerar a inflação. Em cima disso, o que precisa acontecer? A gente precisa ter um orçamento um pouco mais disciplinado. Então, se o governo de fato continuar como ele começou o ano, ele ainda gasta mais, mas num ritmo bem menor do que foi nos últimos 2 anos. O governo fez aí um decreto na semana passada que a execução orçamentária vai continuar, mas ele não fez bloqueio e contingenciamento, mas ele está mantendo uma execução orçamentária das despesas discricionárias no ritmo que ele estava no primeiro trimestre. Ele está vendo, né, que a arrecadação vai ter alguma surpresa para baixo para cumprir a meta, então ele está dando alguns sinais de que ele não deve expandir os gastos. Não é um ano de eleição, é um ano propício para isso. Ele aprovou algumas medidas em dezembro, que permite também alguma revisão de alguns programas. A gente viu ali na Previdência, de fato, um controle do crescimento dos gastos ali da auxílio-doença. Tem alguns sinais de que a gente possa ver aí um fiscal menos expansionista, combinado com uma taxa de juros muito contracionista e um cenário externo mais desaquecido, a inflação vai cair. Acho que essa é a receita. Se isso se concretizar, a inflação caindo ao longo do ano, ela leva uma inércia menor para 2026, um juros de 14% para uma inflação de 4%, tem muito espaço para corte. Então, a gente não está falando de um corte para a taxa voltar para 8, 9, mas um corte para a taxa aí de 14 para 11 no próximo ano, tem espaço. Com 11,5% de Selic em 2026, mesmo com a inflação ainda em 4%, você ainda tem um juro restritivo e suficiente aí para a gente não perder o controle.
E os principais riscos, então, para os próximos trimestres agora? Ainda é o fiscal. Eu acho que aqui no Brasil o principal risco ainda é o governo continuar criando, né, um puxadinho aqui, um puxadinho ali, e principalmente tendo que revisar a meta no final do ano, né? A gente viu o governo Dilma fazer isso. Ah, não deu para cumprir a meta, eu Muda, afrouxo a né? meta. Ah, acho que esse é o pior cenário. E a gente também tem um risco de um cenário, viu? Hoje o dado, essa semana o dado, os dados em geral de economia nos Estados Unidos, apesar, né, de toda a incerteza com relação às tarifas, de apontar para um cenário global menos aquecido, a gente ainda não tem esses dados de aquecimento, de desaquecimento da economia global. Então, esse risco da gente ainda ter surpresas positivas, principalmente da economia americana e também da chinesa, podem também impactar o nosso cenário aqui, mantendo a atividade aquecida. A gente não tem uma folga, né, no nosso PIB potencial, né, o hiato está positivo, então se a economia internacional fica aquecida, o dólar volta a fortalecer, isso pode atrapalhar também o caminho da inflação aqui. Esse que você falou de mudança da meta de resultado primário, né? Mas você acha que está vencido, pelo menos, aquela história da mudança de meta de inflação? Porque volta e meia alguém ainda fala isso, olha, 3% é muito baixo para um país tipo o Brasil. Eu concordo, 3% para o Brasil hoje mostrou que é muito difícil, tem um custo muito alto. Mas eu acho que não é um debate que o governo quer ter agora. Acho que o próprio Haddad já afastou esse debate, o Banco Central mantém esse debate longe, mas acho uma pena. Na verdade, eu acho que esse era o debate que a gente deveria ter. É muito ruim, né, você ter um debate de meta quando você não tem a meta, obviamente, né, parece que falta credibilidade, falta boa vontade, mas é um debate que vai ser importante a gente ter, eventualmente, o custo para a gente ter uma meta de inflação 3, ele é muito alto, com um fiscal que a gente não consegue fazer um ajuste tão célere, né, quanto a gente gostaria. E aí, de novo, eu volto no exemplo do teto de gastos, e no período que a gente teve inflação de 3, o custo daquele ajuste foi um custo alto também, né? Então, um ajuste fiscal muito drástico é ruim para a economia. A economia patinou ali durante muitos anos, uma recessão muito severa. Para ter uma inflação de 3, a gente precisaria ter uma nova recessão, uma restrição tão grande, vale a pena? Primeiro, não vale a pena, o desemprego estava muito alto, e 2, tem um custo político muito alto, né, no final o teto foi furado, isso acaba voltando contra, né, com alguma incerteza. Então a gente olha essa experiência aí dos últimos 10 anos, e a gente vê que não vamos conseguir fazer um ajuste fiscal muito drástico, a gente não tem condições nem políticas e o custo é muito alto, mas por outro lado, a inflação de 3 fica uma inflação muito elevada, uma inflação, lembrando, né, que a inflação ajuda no ajuste fiscal, né, acho que esse é o grande ponto, né, então a inflação de 4, ela faz com que o ajuste fiscal seja um pouco mais ameno, porque a inflação faz um pouco, né, o imposto inflacionário acaba ajudando ali na arrecadação do governo no longo prazo. Então, eu acho que nossa meta de 3 é uma meta muito irrealista. A gente pode ter uma meta de 4, lá o Banco do México, né, o Banco Central do México, que tem uma meta de 3, mas ele mira no 4, que é o teto do intervalo. Pode ser que a gente caminhe para esse cenário, mas esse é um debate que a gente deveria ter. Mas eu acho que não. Respondendo a pergunta, a gente não vê esse debate acontecendo hoje, nem o governo, nem o Banco Central querem entrar nessa conversa novamente. E sobre esforço fiscal, aí tem no Congresso Nacional a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. E, obviamente, tem várias disputas políticas ali, os estados não querem, porque perdem arrecadação, né, porque parte desse dinheiro arrecadado pelo IR vai para os fundos de participação municipais e estaduais, mas o que eu acho que vai mexer mais com isso é porque parece ponto pacificado, inclusive, nas falas do novo presidente da Câmara, que isentar até 5 mil é justiça tributária. Então, isso está pacífico. O que não está pacífico é de onde sai o dinheiro que vai
como é que se diz, compensar essa isenção. E aí eu pergunto se isso não é o próximo problema que a gente vai ter de estresse no mercado, quando, de alguma forma, a gente descobrir que a compensação não vai ser do tamanho necessário para compensar as perdas. Primeiro, só para qualificar, não são exatamente perdas, né? A gente precisa pensar que a correção da inflação da tabela, ela não é uma perda, né? É o contrário, né? Você está deixando de ter um ganho. Toda vez que o governo não corrige a tabela de imposto de renda, ele está tributando mais a pessoa física e a classe média. Então, isso vem acontecendo ao longo dos anos, porque ele nunca corrige a tabela. Então, a tabela deveria ser corrigida anualmente. Igual o salário mínimo é corrigido, corrige-se a tabela e o orçamento é feito já sem esse ganho adicional. Então, na verdade, quando o governo faz um orçamento sem colocar isso na conta, ele está projetando mais arrecadação no ano seguinte, porque a renda das famílias sobe nominalmente e elas vão pagar mais imposto. Então, existe um aumento gradativo de imposto de renda sobre os seletistas, né, especificamente, ao longo dos últimos anos, e o governo já trata aquilo ali como se fosse, né, uma arrecadação que é devida, né? Então, acho que esse é um primeiro erro. Agora, tendo dito isso, não dá para você corrigir tudo de uma vez, né? Porque aí realmente você cria um problema orçamentário muito grande. O ideal é você ir escalonando, e como eu falei, ir corrigindo ano a ano. E aí você poderia ter, né, começa a corrigir pela inflação no próximo ano, e todo ano você dá um pouco a mais para ir compensando gradualmente, e aí você não tem esse impacto significativo nem no orçamento e nem na expansão da demanda das famílias, que é o grande problema de você dar toda essa isenção de uma vez. Então, acho que esse é um dos grandes erros em tratar esse assunto como se fosse um assunto de o governo está abrindo mão de arrecadação. Não, ele está deixando de arrecadar um pouco mais sobre a pessoa física, principalmente a classe média. E aí eu concordo com você, fazer a compensação é muito difícil, né? Quem que paga essa conta? É muito mais fácil você não corrigir a tabela e ninguém percebe, e aí você garante um pouco mais de arrecadação para cumprir o rumo daquele ano, sem criar um estresse muito grande com nenhuma associação, né? Não existe associação dos trabalhadores seletistas aqui no Brasil. Agora, quem paga a conta é um debate hoje difícil, porque esse governo já fez um aumento de impostos muito significativo nos últimos 2 anos. A gente também teve, da mesma forma que a gente teve aumento de gasto, a gente teve aumento de impostos, tanto é que o déficit não explodiu, ele está ali próximo de 0 a 0. Então, depois que o governo fez todo esse aumento de arrecadação, com vários impostos, várias recomposições de alíquotas, impostos, a gente tem um desgaste no Congresso e na sociedade de pagar mais, né? A gente vê os memes do Haddad, né, taxade, etc. Isso mostra que tem muita gente já pagando mais imposto hoje do que pagava antes, está todo mundo, e aí é um descontentamento geral da sociedade, ninguém quer pagar mais. Então, essa vai ser a grande dificuldade do governo, encontrar algum lugar que ele ainda não cobrou mais, para cobrar ainda mais nesse final de mandato. Eu acho que é uma tarefa muito grande. A principal solução, a melhor solução para esse problema é fazer uma reforma de imposto de renda mais ampla. E aí sim você consegue reduzir o número de benefícios, e ao mesmo tempo que você consegue fazer uma isenção maior para a classe média, e você simplifica os impostos, como vai ser a do IVA, e consegue chegar num ponto final melhor do que o que você tem hoje, até mais previsível, né? Acho que essa seria a solução ideal. Esse pequeno ajuste, né, que o governo quer fazer não é uma reforma, ele vai ter uma dificuldade grande. A gente pode sim acabar com a isenção sem compensação, e 2026 a gente pode ver um déficit aí de 50 bi maior do que se espera. Pois então, e isso refletiria, por exemplo, lá para o Copom de novo, e aí seguraria um pouco desse ímpeto de cortar os juros em 2026? Você acha que isso pode acontecer também? Não? Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente tiver uma solução que for via déficit, né, isenta o IR sem nenhuma compensação, a gente vai ter um aumento de demanda maior,
um risco fiscal um pouco maior, e sim, o Copom pode não reduzir juros nesse cenário e aguardar todo esse efeito da demanda na inflação ao longo de 2026. Apesar desse freio com juro alto, vocês não veem recessão, né? É só um crescimento mais fraco. A gente vê um risco de recessão técnica no segundo semestre, um PIB zero para levemente negativo. O primeiro semestre ele vem ainda aquecido pelo agro, por esse novo aumento do salário mínimo, né, que tem impacto em janeiro. O segundo semestre ele pode ser um pouco mais ameno. Existe um pequeno risco de recessão técnica, mas ainda assim o crescimento tende a ser próximo de 1,5, dependendo, né, de um cenário um pouco mais otimista, até próximo de 2 não é irrealista. Hoje a gente tem 1,5 com um cenário de recessão técnica no segundo semestre. Rafaela, você sabe, já falei isso quando eu estava lá no Antagonista, eu considero você uma das economistas mais otimistas que eu conheço. É tipo aquele estereótipo, né? Economista é sempre meio pessimista, historiador é sempre de esquerda, essas coisas, né? O jornalista é sempre cri-cri, tem que falar de mim também, né? Mas assim, eu queria saber para você o que seria o cenário dos sonhos agora para esse próximos 12 meses, digamos assim. O que poderia acontecer para as coisas ficarem muito boas no Brasil, economicamente falando? Eu acho que o primeiro ponto é a gente ter um fiscal mais controlado. Então, o governo tirando o pé do acelerador do gasto é um cenário muito positivo. Já se gastou muito, né, em 23, 24, não tem necessidade de continuar crescendo o gasto. Acho que esse é um cenário que seria um sinal muito positivo para a sociedade, etc. Difícil, né, ver isso, mas esse seria um cenário ideal, que a gente entrasse em 2026 sem ter um orçamento aí com tantos problemas como a gente tem hoje. E só fazendo isso, você já resolve vários problemas, inclusive a questão da inflação e espaço para cair juros, né? Então, o governo, com uma tacada, ele conseguiria resolver um dos grandes problemas que a gente tem aqui no país. Acho que esse seria o cenário ideal para a gente entrar em 2026. Mas, enfim, é difícil aqui no Brasil a gente esperar corte de gasto e controle de gasto, ter esse tipo de expectativa é para se frustrar. E o que poderia ser de contrário para isso? Uns 12 meses de pesadelo, né? Assim, já tá meio claro, eu acho, pela parte Eu acho que a gente está no meio do caminho. Eu não acho que a gente está nem no pesadelo, nem num cenário muito bom. Acho que é o governo continuar criando novos gastos e pensando só na eleição, né? Então, a gente começar a fazer gastos eleitoreiros agora em 25, acho que esse é o pior cenário. Você vai chegar em 26 com um orçamento bastante desgastado. Acho que esse é o pior cenário hoje. Muito bem, Rafaela, só para finalizar, eu sei que, né, obviamente, entre as coisas que você pode indicar para os investidores está as ações do Banco Inter, mas eu queria a sua opinião sobre como que o investidor comum pode se posicionar para esse cenário, que é o cenário de vocês, assim, o cenário, como você acha, não é dica, não é nada, mas assim, como você está vendo os ativos e para onde eles devem se movimentar. A renda fixa no Brasil ainda tem um prêmio muito elevado, né? Apesar da gente ter esse caminho do ajuste, ter a possibilidade de ter um ajuste no próximo governo, né? A própria ministra fala isso. A gente tem esse diagnóstico e existe uma chance grande aí de se fazer algum ajuste em 27 com um novo governo. A renda fixa hoje no Brasil ainda tem um prêmio muito grande, principalmente a renda fixa atrelada à inflação, IPCA mais 7. É um porto muito seguro. Se a inflação acelerar, você está protegido. Se a inflação desacelerar, você tem um juro alto que vai capturar um prêmio que seria desnecessário, né, para um cenário de inflação controlada. Então, minha dica de investimento hoje é IPCA mais 7,5. Quanto mais longo, melhor. Olha, mas tem volatilidade, né? O IPCA mais longo tem que estar preparado, com o coração preparado, porque nos últimos dias tem sido complexos. Não, sem dúvida, né? Renda fixa, longo prazo, tem volatilidade.
mas é um bom retorno. Se você puder esperar, deixa lá e vai colher frutos aí nos próximos 10 anos. Perfeito, Rafaela, muitíssimo obrigado de novo pelo seu tempo, pela explicação do cenário macro para a gente aqui, e já deixo o convite para umas próximas aparições. E se quiser deixar um recado final aí, por favor. Não, obrigada pelo convite. É um cenário de muita incerteza, mas acho que aos poucos a gente começa a ver luz aí no fim do túnel. Tá vendo? Eu falo que você é otimista, tá vendo? Rafaela, muitíssimo obrigado, viu? Até mais. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Bom, tá aí. Esse foi o nosso Esquina Sucupira entrevista desta semana, não é semanal, né? Deste episódio com Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter e diretora de Relações com o Mercado, com os investidores aí do Banco Inter. Beleza? Não se esqueça, se você ainda não o fez, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like nesse vídeo, é importante para a gente, para o YouTube entender aí, o algoritmo do YouTube entender a importância desse conteúdo e entregar para mais pessoas ainda. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um bom dia a todos. Aconteça o que acontecer, a gente pode ver aí, como diz a nossa querida Rafaela Vitória, uma luz no fim do túnel, né? Então, muita calma nessa hora, força, fé e avante, Sucupira. Usaria a palavra Terá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preços. Não é jornal.